Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 17 de setembro de 2022. Pessoal, sabadão, dia mais ameno, hoje eu vou entregar para vocês a quarta entrevista da série de 4 que eu fiz no Rio de Janeiro, semana passada, quando eu fui cobrir o 7 de setembro. O meu entrevistado de hoje é Luiz Ramiro Júnior, presidente da Biblioteca Nacional, meu grande amigo, ex-aluno do professor Olavo de Carvalho, que me convidou para essa visita e até recebi uma homenagem lá, uma medalha de amigo da Biblioteca Nacional, digamos assim. Estou comprometido daqui para frente agora a ser um apoiador e um divulgador dessa instituição, que é a mais antiga instituição cultural brasileira. A gente fala muito em guerra cultural, pensando mais no processo político, mas a preservação do patrimônio histórico, dos documentos históricos, dos monumentos, dos símbolos históricos brasileiros, é parte fundamental da restauração cultural que nós precisamos fazer no país para consertar o estrago que a esquerda brasileira fez com os nossos jovens e com a memória histórica do nosso país. Antes de apresentar o Luiz Ramiro para vocês, eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação em vídeos curtos, trabalho que só é possível com seu Pix mensal. Lembro ainda que estou em campanha para chegar a 100 mil seguidores aqui no canal ainda no período dessa eleição e que para isso eu conto com o seu compartilhamento e com que você convide seus amigos para vir seguir o canal. Fiquem aí com o Luiz Ramiro e depois eu volto. Olá pessoal, eu estou aqui na Biblioteca Nacional com o presidente da biblioteca, atual presidente, Luiz Ramiro, meu grande amigo. Nos conhecemos de antes da eleição do presidente Bolsonaro, fazemos parte de um grupo de ex-alunos do professor Olavo. Eu acho que eu sou o único no grupo ali que não fui aluno do professor Olavo, mas o Felipe Martins já me nomeou Olavete honorário, né? E firmamos uma forte amizade. O Luiz Ramiro tem uma formação consistente na área acadêmica, né? Mestrado, doutorado, inclusive no exterior, é cientista político, e sucedeu o Rafael Nogueira aqui na presidência da Biblioteca Nacional. E da minha avaliação, vocês que conhecem aqui o canal, eu já falei algumas vezes, o governo Bolsonaro tem um desafio no próximo mandato, que é melhorar 3 áreas: a área da comunicação, a área da educação e a área da cultura. No entanto, a Biblioteca Nacional ela foi uma exceção, foi um destaque diferenciado do ponto de vista das práticas que foram desenvolvidas aqui pela gestão do Rafael Nogueira e do Ramiro, né? O Ramiro, como eu disse, sucede o Rafael. E então estou aproveitando a minha passada pelo Rio de Janeiro aqui para informar as pessoas. Então, primeiro, Ramiro, assim, eu acho que é um desconhecimento enorme da sociedade brasileira do que é essa instituição, o que ela faz, qual é a importância histórica, social e cultural da Biblioteca Nacional. Paulo, primeiro, obrigado, parabéns pelo canal, pelo trabalho, por essa informação que você consegue levar. Bom, antes você falou um pouco de mim, eu acho que é importante também essa colocação. Venho, né, da universidade e, enfim, aprendi muito com o professor Olavo, também tem uma playa de professores que eu aprendi, né, e eu acho que eu trago isso, e a gente faz tudo aqui com muita consciência, com muito cuidado, demonstrando que nós temos muito a entregar ao país e muito a fazer aquilo que a gente diz, uma reconstrução do país, uma restauração, melhor dizendo. E aí eu entro na Biblioteca Nacional, que é a mais antiga instituição cultural do país. Ela foi trazida, a Real Biblioteca foi trazida pelo Dom João, tanto que quando não sei se vocês entraram ali pela entrada, viram logo o busto do Dom João, que ele é central, e a gente deve muito, né, a Portugal essa herança. Claro que depois o Brasil compra, e é um dos grandes momentos do processo de independência brasileiro, que a biblioteca chega, né, ela é estabelecida como a Real Biblioteca no Rio de Janeiro em 1810, 2 anos depois da vinda do Dom João, e acaba sendo adquirida em 1825. Então é uma instituição anterior à própria independência do Brasil, né? Tendo em vista 1810. E ela guarda toda a tradição portuguesa,
E eu acho que isso é uma coisa muito única do Brasil. Nós estamos comemorando agora a independência e a gente faz isso com Portugal. Nós não fazemos isso de modo dissociado. A gente carrega os mais de 800 anos que Portugal tem e mais os 200 anos de jovialidade de Portugal. Isso o presidente de Portugal que estava por aqui falou, e eu acho que ele colocou muito bem, né, nesse sentido. Nós conseguimos carregar uma tradição. Isso é um mérito brasileiro, isso é uma coisa única. Nós conseguimos trazer o que é bom. E isso não é até diferente daquilo que o próprio governo faz hoje, na verdade. Quando ele olha uma obra mesmo sendo do PT, a obra do PT não importa, se a obra é boa, vamos continuar e vamos fazer. Eu acho que o Tarcísio em São Paulo, né, agora candidato em São Paulo, demonstrou isso, foi o grande triunfo que ele teve. Então a gente faz isso aqui. Aquilo que é bom e veio de gestões anteriores, a gente aperfeiçoa, melhora. Aquilo que é ruim, a gente deixa de lado e, enfim, tenta resolver. Então a Biblioteca Nacional é o centro, digamos assim, a memória cultural brasileira, no sentido da memória bibliográfica. Então todo livro, o que faz uma Biblioteca Nacional? Biblioteca Nacional, todo livro publicado no país tem que estar aqui. É a lei do depósito legal. Isso é uma dos âmagos, né? Ela também publica a bibliografia brasileira, né? Ou seja, tudo aquilo que é lançado no país é possível ser observado na Biblioteca Nacional. Então, por isso que ela é um âmago, é um cofre, é uma pérola da nossa nação. E aí a importância que ela tem, assim como as outras instituições culturais. Muito grato por ter dito que a biblioteca salvou, na verdade, toda essa dificuldade, que é também um pouco da dificuldade que o governo teve de lidar com o assunto da cultura e tudo mais. Eu acho que também tivemos trabalhos incríveis, né, nas demais vinculadas, até toda a intenção, todo o objetivo da Secretaria da Cultura e do Ministério em fazer as coisas acontecerem, especialmente nos 200 anos. Houve um grande esforço. Eu também, especialmente no Bicentenário, eu saúdo essa integração que existiu entre a Casa Civil e a Secretaria da Cultura, né, que promoveu muita coisa. Mas, de fato, a Biblioteca Nacional, ciente do seu papel, ciente desse seu legado, já vem há algum tempo produzindo, entregando, fazendo entregas importantes, né? Isso eu já convivia, né, com o Rafael Nogueira aqui, quando eu estava como coordenador-geral de pesquisa e editoração, e depois, desde o início deste ano, como presidente, já tendo um ciclo aí de ações e também seguindo aquilo que a gente já fazia em conjunto, né? Estão guardados nessa biblioteca aqui documentos históricos de máxima importância. Conta para o nosso pessoal aqui alguns exemplos de obras importantíssimas que estão arquivadas aqui na Biblioteca Nacional. Certo. Bom, como eu disse, a Biblioteca Nacional, ela é herdeira da Real Biblioteca. Isso é um dos grandes acervos, né? E a Real Biblioteca Portuguesa é a reconstrução da biblioteca que tinha sido queimada no grande incêndio do século XVIII, né, em 1755. E houve um abalo, pouco se recuperou daquilo e houve uma reconstrução. Mas uma reconstrução também com muitas obras antigas. Então tem iluminuras medievais, tem a Bíblia da Mogúncia, que é uma Bíblia, né, já da imprensa de Gutenberg, enfim, documentos riquíssimos, manuscritos medievais, depois documentos nessa presença de Dom João aqui, por exemplo, a carta de abertura dos portos, vários documentos que são nomeados na memória do mundo, por exemplo, as cartas andradinas, as correspondências entre os irmãos Andrade, um documento importantíssimo para o nosso processo de independência. Por exemplo, este ano comemora os 450 anos dos Lusíadas. A biblioteca tem o primeiro exemplar dos Lusíadas, de Luís de Camões. Então tem preciosidades assim que não tem em nenhum outro lugar. Por exemplo, agora a gente está num trâmite para destravar umas obras que vieram do Japão, que foi uma tradução do vocabulário da língua do Yapan, que é uma obra jesuíta, para falar da língua japonesa, né, da presença jesuíta no Japão, há séculos atrás. E é uma obra que o Japão não tem, mas o Brasil tem, está na Biblioteca Nacional. Então você tem assim, essas joias, na verdade. E é claro que é um papel nosso sempre difundir isso, sempre transbordar isso a todos, né? É um desafio, então a gente precisa de projetos, precisa de publicações, para fazer isso acontecer. Não só a Real Biblioteca trouxe isso, mas depois doações importantes. A gente teve doações, a gente teve processos, até mesmo de aquisições, né? Por exemplo, no Rodolfo Garcia, que foi um diretor, né, muito importante da casa, adquiriu a coleção da Maria Graham. A Maria Graham era uma mulher, a aia, né, a curadora, né, dos
professora da Maria da Glória, filha da Leopoldina, e muito amiga da Leopoldina também, tanto que ela tem uma obra que é publicada pela BN, né, um esforço biográfico do Dom Pedro I, ela descreve o cotidiano com Dom Pedro I. Era uma obra que, uma coleção que estava fora do país e foi, no início do século XX, adquirida e trazida para cá. Então tem esses processos, como também, por exemplo, o Pandiá Calógero, que foi um político brasileiro de origem grega. Ele trouxe aquilo que a família tinha, né, da Grécia, e isso fez com que a gente tivesse o Evangeliário grego do século XI, então, que é, na verdade, uma obra, as peças mais antigas da instituição, né, e talvez documentos mais antigos do Brasil. Então, continuamente aquilo que também é trazido, né, é importante. E quando eu falei do depósito legal, dessa guarda da memória brasileira, a importância disso é porque isso se torna patrimônio brasileiro. Quando um livro entra aqui, ele é patrimoniado, ele ganha um caráter de proteção completa dessa memória. Por isso que a gente sempre tenta incentivar as editoras a fazerem o depósito legal, porque de fato a gente consegue dar uma proteção permanente a isso, a uma coleção e tudo mais. Claro, temos os desafios diante disso: espaço. Tem aquela tríade da falta, né? Que é espaço, pessoas e dinheiro. Isso todo administrador público sabe. E a gente trabalha com isso, inventando melhores maneiras de superar esse desafio. E espaço, de fato, o prédio que estamos aqui, que é o prédio principal da biblioteca, é de 1910. Ele cumpriu o seu papel, ele cumpriu e cumpre muito bem. Mas ele está esgotado há muito tempo. Esgotado não o prédio, mas a sua tarefa de guardar todas as obras. A gente tem um prédio anexo. Falta espaço físico. Muito. A gente tem um prédio anexo, mas o prédio anexo não consegue ser um lugar de acesso ao público. Nós precisamos de maior espaço, que está até a própria obra do prédio anexo ser executada, e a gente ganhar e dar ao público toda a acessibilidade, e o pesquisador também, porque das pesquisas você desenvolve aquilo que há de melhor em todos os ramos do conhecimento, né? Tanto que recentemente a gente tem tido aproximações muito marcantes com a ciência e tecnologia, mostrando que o que a biblioteca tem, o que a biblioteca provê, é de grande monta, né? Por exemplo, a BN Digital são 100 milhões de acessos ao ano. É um dos GovBR mais acessados. Isso a gente não tem ideia de quantas teses de doutorado, quantas dissertações, quantos trabalhos escolares, quantos trabalhos jornalísticos. Por exemplo, trabalho cientista político, jornalista. Você tem o acesso à hemeroteca digital, livros, o Jornal do Brasil de 8 de fevereiro de 1972, está lá. É acessível ao público, gratuito, você consegue pegar Correio da Manhã de tal. Enfim, tem uma miríade ali de conteúdo, né, de todo o país. E são desafios que a gente tem sempre difundir e tudo mais. Tá bom, então antes de falar dos recursos, né, da choradeira, vamos ajudar a biblioteca aqui. Eu queria saber como é que é o acesso a esse acervo, que tipos de acesso há? Pesquisadores, estudantes, turistas, como é que isso é feito aqui? Quer dizer, se um estudante de outro lugar do Brasil quiser vir aqui pesquisar, ele tem acesso digital, tem acesso, como é que ele procede e que tipos de acesso existem e que serviços a biblioteca disponibiliza para os interessados? Certo. Fisicamente, né, começando, existe uma série de setores que prestam serviços a pesquisadores. Alguns setores são agendados, né? Você agenda e vai, a iconografia, cartografia, etc. Obras gerais é aberto, então a gente até no início tinha um agendamento no período da pandemia, mas caiu, agora apenas acessar a base, né? A base Sofia lá, que é um sistema, né, que pesquisa um livro e pode consultar. Há uma circulação física até na biblioteca importante, mesmo não sendo foco, né? Há um número de visitantes bastante importante, chega a média de 1.000, chega a bater quase 2.000 em certos períodos de férias. E quanto à parte remota, né, todo o espaço da BN Digital. A instituição tem 10 milhões de itens, mais de 10 milhões de itens. Desses, pouco menos de 3 milhões estão digitalizados. E é uma atuação contínua, a digitalização. Nenhuma biblioteca do mundo consegue prover tudo em ambiente digital, mas é um processo, você não para de fazer isso. Então a gente tem todo um trabalho de digitalização, especialmente das obras mais antigas, ou quando há um apelo do momento. Por exemplo, o Bicentenário. O Bicentenário é um apelo, então aquilo que tem a ver com o Bicentenário é feito. Existe então todo um acesso digital na BN Digital.
E aí tem os dossiês, tem vários subportais ali dentro, tem as brasilianas, né? A brasiliana fotográfica, iconográfica, existem portais compartilhados com outras instituições, né? Como, que funcionam provendo, às vezes, não só materiais da biblioteca, mas como de outras instituições também, a Hemeroteca Digital Brasileira, enfim, tem uma seção de artigos que a gente sempre apresenta aquilo que também está digitalizado, mas às vezes não é um pouco difícil de procurar, de achar. E também existe um serviço de pesquisa à distância, que há um formulário, entra em contato, tem interesse em determinado assunto, assim, dá uma explicação, e aí o servidor procura, mantém contato, olha, eu acho que tem isso, tem aquilo, eventualmente pode solicitar digitalização, né? Então é um serviço que é feito, e aí às vezes o sujeito pode estar no Acre e fazer toda essa pesquisa online, né? Com essa relação com quem está trabalhando aqui em loco. Também tem bolsistas, né? Tem um programa de bolsas, então tem pesquisadores bolsistas. A gente tem feito acordo de cooperação para ampliar esse número, né? Então, por exemplo, tivemos para o Bicentenário um acordo de cooperação com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Rio de Janeiro, em que foram obtidos 21 projetos da FAPERJ, e desses 21 são equipes, né? Então tem um conjunto bastante importante de pesquisadores, né? Com bolsa da FAPERJ, mas com base na Biblioteca Nacional. Então é uma coisa que robustece, né? Pesquisa mais fina, e aí tem uma circulação de pessoas. Agora mesmo, nesse momento, está tendo um evento máximo de pesquisa, né? Que é a Jornada de Pesquisadores. Então o resultado de muitas pesquisas são apresentados, né? Quem quiser acompanhar no canal da biblioteca, está lá esse ciclo, né? Foi ontem, hoje, aí segunda e terça, no caso 8, 9, 12, 13 de setembro. Inclusive a abertura foi uma conferência com uma professora portuguesa, fez uma conferência de abertura e, enfim, o tema principal foi o Bicentenário, né? Mas tinha vários outros assuntos também. Ok, vamos falar de dinheiro, né? Quais são os desafios da Biblioteca Nacional, as necessidades e de que maneira você está batalhando aí para, enfim, resolver a captação, as formas de financiar esses projetos desafiadores da biblioteca? Bom, a gente conta, claro, com todo o apoio, né, e a ajuda, né, claro, do Ministério, da Secretaria da Cultura. Hoje nós estamos lotados no Ministério do Turismo, por volta de, até 2019, é o Ministério da Cidadania e antes, né, o Ministério da Cultura. Então, existe uma demanda contínua por recursos, porque essas instituições, na verdade, há um processo de déficit de recursos que vem desde 2015, isso é muito anterior ao governo Bolsonaro. Então, inclusive, a gente conseguiu até manter vários programas, há um esforço, e a gente compreende que pandemia, guerra, isso tudo... Quando falta dinheiro, os governos cortam sempre na cultura primeiro, né? Isso não é de hoje. Não é só do Brasil. Não é só do Brasil, né? E quando a gente se depara com outras instituições irmãs, a gente percebe que não é tão incomum. Não é tão incomum, né? E agora, claro que o que nós procuramos apresentar é a centralidade até estratégica dessa instituição em relação àquilo que ela provê, como esses números, né, da BN Digital, mas também esse papel de guardar a memória nacional, aquilo que ela pode potencializar em relação à cultura. Por exemplo, uma coisa que nós temos também feito é mostrar como esse lugar é um centro para o pensamento e para a produção até científica brasileira. E ela tem a propriedade de ser uma plataforma. Nós estamos desenvolvendo um projeto de um produto, né, que é o BN Indica, o BN Recomenda, que é uma sugestão de obras para o público infanto-juvenil, obras canônicas, né? Então, já teve uma reunião, a gente vai aprimorar esse material e vai apresentar ao público. Por que a gente pode fazer isso? Não é a universidade, mas a gente tem pesquisa de alto nível, a gente tem o maior acervo brasileiro, latino-americano, o 8º maior do mundo. Então nós temos muita propriedade para fazer isso também, como outras bibliotecas nacionais fazem no mundo. E é uma coisa que você pode escapar, às vezes, de dificuldades que muitas vezes o sistema universitário tem, outras instituições têm,
Aqui você tem uma plataforma própria, com muita propriedade, com muita profundidade, para fazer esse tipo de entrega necessária ao país, né, à nação. Claro, isso tudo demanda recursos, tanto que às vezes até o tempo de resposta não consegue ser o mesmo, porque você não tem tanto pessoal e tal. É um desafio, há muito tempo que não tem concurso, o tamanho da contratação é limitado, então você tem que trabalhar, tem que ter muita inventividade, né? Então a gente está desenvolvendo com a sociedade civil, né, a criação de uma nova associação de apoio, tem um projeto aí para ter talvez a primeira gestora de fundo patrimonial da área de um órgão federal, né? Não vai ser uma ligação direta com a sociedade civil fazendo, mas ligada a um órgão federal, pode ser um protagonismo importante, né? Especialmente na cultura, talvez algumas outras instituições federais já estejam desenvolvendo isso, mas algo novo, né? Do fenômeno do endowment, e isso tudo para tentar dar uma vazão a projetos. A gente tem projetos muito bons, assim, mas dentro da máquina pública há dificuldades muito marcantes, né? A gente sabe que há uma intenção, a gente tem trabalhado junto, né, as ações do Ministério da Economia para desburocratização. Por exemplo, temos um gargalo muito importante no Escritório de Direitos Autorais, que é uma das entregas que a Biblioteca faz, também o registro de obras intelectuais é feito pela Biblioteca Nacional. O processo, de fato, ainda é moroso, é muito moroso, a gente tem ciência disso, e temos todo um desafio para informatização, para agilidade, mesmo o depósito legal que eu falei, que é uma entrega essencial para o país, né? A gente tem ciência de que precisa fazer o aperfeiçoamento para que o depósito digital seja fluido e aconteça a contento, né? Tudo mais. Então, temos ciência dos nossos desafios e a gente está procurando angariar recursos através de patrocínio, através de outros meios, para não ficar completamente dependente, né, do orçamento, que a gente sabe que pode sofrer desafios, grandes intempéries, grandes problemas, e que nós temos a consciência disso, mas sempre com o discurso: olha, isso aqui não é à toa que o segundo item mais precioso da independência do Brasil foi essa instituição, foi a Biblioteca Nacional, porque isso, em termos estratégicos, em termos de inteligência, em termos de projeção do Brasil, estamos comemorando 200 anos, se a gente pensar para os 200 próximos anos, ou que seja para amanhã, isso aqui é essencial. O que ela pode oferecer, o que ela pode dar e o que a gente pode pensar com isso tudo. Ok, pessoal, assim, uma fala minha agora aqui. Nós brasileiros todos estamos vivendo uma situação de, não gosto dessa palavra, né, mas de resgate do sentimento nacional, da memória do país, de apropriação dos símbolos nacionais. Isso tem a ver com as transformações que o Brasil está passando, com o impeachment da Dilma Rousseff, com a reeleição do presidente Bolsonaro, que é um desafio agora. Passamos pelo primeiro desafio, que foi elegê-lo. Isso aqui, essa entrevista está sendo feita dia 9 de setembro, 2 dias depois do 7 de setembro, em que eu andei por Copacabana vendo a população brasileira cantando os hinos, Ramiro, cantando os hinos, decor. Tocava no caminhão de som e a população cantava junto. Hinos militares, hino da independência, hino da liberdade nacional, uma coisa que eu não via há muito tempo, né? E a valorização de símbolos nacionais como esse aqui é fundamental. Eu me lembro que quando eu vi aquelas cenas do incêndio do Museu Nacional e fiquei chocado com aquilo, né? Eu disse, cara, quantas vezes eu fui ao Rio de Janeiro e não fui ao Museu Nacional, né? Então estou vindo aqui à Biblioteca Nacional a convite do Ramiro. O Ramiro me fez uma grata surpresa, não me falou que ia fazer isso. Eu ganhei uma medalha aqui, um diploma. Não, mas não foi surpresa porque você tinha sido... Mas eu não sabia. Não, eu tinha te convidado lá para o dia 1º. Você tinha me convidado para vir, eu não podia vir. Mas era isso. Mas eu não fixei que eu ia receber uma medalha. Olha só, gente. Olha que chique aqui. Aqui um diploma, né? Talvez fora, né? Para não dar reflexo do plástico, né? Olha aí. E com isso aqui o Ramiro me amarrou. Agora eu fiquei compromissado para abraçar a instituição. Abraçar a instituição, a ser um colaborador da instituição. Alô, ministro Paulo Guedes. Alô, Daniela, presidente da Caixa. Alô, empresários que seguem o meu canal, empresários do agro. Ok? Agora eu sou um canal aqui para ajudar o Ramiro a ajudar essa instituição e a realizar aqui a quantidade de projetos necessários
para ela acontecer. Ramiro, muito obrigado pela entrevista, tenho certeza que ela vai ser muito útil para os seguidores do meu canal. Tomara que ela viralize aí e ajude a contribuir com os projetos que vocês estão tocando aqui, a manter essa instituição fundamental aqui para a memória histórica e para a memória do futuro que nós estamos construindo. Sim. Valeu? Muito obrigado, Ramiro. Quer mais alguma palavra? Mais alguma questão? Não, só agradecer. Eu acho que é esse o papel mesmo, a gente mostrar o que é essa instituição, como ela é importante, o que a gente, a nossa missão. Acho que é isso. Ok. Valeu. E aí, pessoal, gostaram? Viram a importância estratégica, cultural, histórica dessa instituição? Pois é, gente, como eu disse ali na entrevista, quando o Museu Nacional incendiou, eu fiquei realmente chocado com as imagens do incêndio, com a destruição da instituição. Já tinha ido inúmeras vezes ao Rio de Janeiro, nunca tinha me motivado a ir visitar o Museu Nacional. E depois desse incêndio, eu decidi que não perderia mais esse tipo de oportunidade. Agradeço demais ao Luiz Ramiro pelo convite. Numa próxima oportunidade, num horário de expediente, né? Minha entrevista com o Luiz Ramiro foi no final do expediente comercial, os funcionários já tinham saído da biblioteca. Prometo para vocês uma visita mais detalhada lá, mostrando documentos e livros históricos que estão lá armazenados. Espero que vocês tenham gostado e, se gostaram, curtem, comentem, compartilhem, botem o dedãozinho lá, apertem o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da Cos.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Abre o aplicativo do seu banco, pinga seu Pix mensal aí. Esse canal está há mais de 2 anos defendendo valores liberais e conservadores e a reeleição do presidente Bolsonaro, graças à sustentação financeira dos meus seguidores. Ok? Até mais!